É bênção de Deus. Quantos louva a Deus pela vida do irmão Cavalcante? Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que está feliz aqui na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Como foi dito aqui, nosso pastor ele teve que atender um convite do nosso Ministério Madureira e ele não pôde estar presente aqui hoje. Nos deu a incumbência de estar ministrando a sua palavra. Quero louvar aqui a Deus, engrandecer aqui a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de ministrar a sua palavra mais uma vez, mediante seu Espírito Santo. Quero também aqui externar minha gratidão ao nosso pastor, pela confiança na minha vida, no meu ministério, para trazer aqui hoje a palavra de Deus. Louvar a Deus também pela minha esposa, que está ali atrás, com nossos filhos. Tem sido uma mulher abençoada em minha vida, tem ajudado a minha vida. Estamos passando por uma situação meio conturbada financeiramente, mas o Senhor sempre está com as suas mãos estendidas, provendo todas as coisas, amém? Quero também agradecer a Deus por todos os pessoais do Grangeiro que veio aqui atender o convite da minha esposa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, quem sente aqui a graça de Deus nesse lugar? Enquanto o grupo louvor estava louvando aqui, eu estava sentindo a graça de Deus nesse lugar. Quem aqui pode louvar a Deus e glorificar porque a graça dele alcançou a tua vida? Quem aqui está sendo fortalecido pela graça dele? Aleluia. Nessa noite, amados irmãos, creia tão somente que a graça de Deus vai te encher cada vez mais nessa noite. Pessoas que porventura estavam querendo desistir, querendo abandonar o evangelho, nessa noite a palavra de Deus, a graça de Deus vai enraizar você na rocha que é Cristo. Nessa noite, pessoas que porventura entregaram o seu ministério, o seu cargo ministerial, e não quiseram mais trabalhar na obra de Deus, nesta noite a graça de Deus marcou o encontro com você. E se você sentir essa graça de Deus e voltar a trabalhar para Deus, eu lhe aconselho você ir até o pastor e pedir a ele para voltar a trabalhar. E ele, com a sabedoria que ele tem, com a instrução que ele tem, com o conhecimento que ele tem, ele vai colocar você de volta para trabalhar no reino de Deus. Porque Deus salvou você para você trabalhar para eles. Pessoas que estavam afastadas, desviadas do evangelho, vão ser impactadas pela graça e pela palavra de Deus nessa noite. Quem aqui crê nessa mensagem, nessa palavra que aqui eu estou falando? Deus só precisa de fé, amados irmãos. Eu tenho fé que Deus pode fazer isso nessa noite. Quem crê comigo aqui, amém? Glórias a Deus. Vamos ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. E depois nós iremos ler o capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Todos acharam? Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Capítulo 9 agora, por gentileza. Capítulo 9 do mesmo livro de 2 Samuel. Diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o Senhor: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? E disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi:
Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuas comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Versículo 13 agora para a gente finalizar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E eu digo amém, glórias a Deus. Amados irmãos, o tema da minha mensagem é a graça de Deus na vida do homem. Todos nós sabemos que a graça de Deus é um favor imerecido. John Wesley, ele falou que a graça de Deus é livre em todos e livre para todos. Através da graça nós adquirimos virtudes como fé, amor, crença, santidade. Através dela nós servimos, buscamos, trabalhamos para Deus. É algo ativo e não passivo. A graça, ela nos traz firmeza, ela nos socorre em ocasiões oportunas, ela é soberana, oposta aos méritos. O fato da nação de Israel ter sido escolhido por Deus não foi por causa dos seus méritos, e sim o puro ato da graça de Deus. A graça é um atributo de Deus, é um componente do caráter divino, é a única causa da nossa salvação. Está escrito: porque pela graça sois salvo mediante a fé. Se nós observarmos em toda a palavra de Deus, nós vemos a graça de Deus se manifestar em 3 estágios. No primeiro estágio, Deus ele expressou o seu amor e o seu favor, ao demonstrar graça, misericórdia e compaixão para com todos os homens em geral, mas para com Israel em particular. No segundo estágio da graça, nós vemos a graça de Deus se manifestar de forma mais visível, quando Deus enviou o seu Filho para que morresse por todos os nossos pecados, através de morte sacrificial na cruz. No terceiro e último estágio, a qual nós vivemos, a graça de Deus, ela proporciona santificação e salvação a todos os que, pela fé, creem no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, amados irmãos, é impossível que algo que sai de um ser santo, que é a sua graça, venha chegar até nós para permitirmos profanar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é uma semente incorruptível, plantada na alma do cristão. E essa semente, ela vai gerar uma nova natureza nele, que ele não tem mais vontade em pecar. Antes, o seu prazer agora está nas leis de Deus. Então a graça de Deus, ela nos dá total condição de vencermos o pecado e de andarmos em santidade. No texto qual nós lemos, no texto qual nós conferimos, nós vemos a história de Mefibosete. Uma história dramática, porém com uma intervenção divina. Mas para a gente entender sobre esta intervenção, sobre esta ação de Deus, que foi a sua graça, nós temos que voltar um pouco atrás, voltar no passado de Mefibosete, e dessa forma nós entenderemos de uma melhor clareza do porquê desta ação de Deus, que é a sua graça e que foi a sua graça. Porque antes, no passado de Mefibosete, existia uma degradação espiritual, que isso vai fazer com que a gente entenda com mais clareza justamente sobre esta ação de Deus, que é a sua graça. Pois bem, a gente fez a leitura no livro de 2 Samuel, mas eu quero voltar um pouco para o livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, a gente vê a teocracia de Deus. E o que é a teocracia de Deus? É Deus reinando, é Deus governando, é Deus ditando a norma, é Deus dando as diretrizes, é Deus manifestando-se e revelando-se para o sacerdote. O sacerdote, por sua vez, ele tinha uma função primordial. Ele era o único mediador entre o homem e Deus e o homem. O sacerdote, ele era o único que tinha autorização por Deus para oferecer sacrifício de animais,
para haver purificação e remissão do pecado do povo de Israel. Em 1 Samuel nós também encontramos os juízes. E quem eram os juízes? Os juízes, eles aplicavam as normas e as leis para haver ordem e decência na nação de Israel. Eles aplicavam as leis, os termos de Israel, para que houvesse ordem na nação de Israel. E por fim nós encontramos um povo, uma nação eleita, um povo adquirido por Deus através da sua graça, um povo que Deus escolheu, que era a nação de Israel, o povo de Deus. Então observe que existia uma hierarquia. Deus estava acima de tudo e de todos, reinando com a sua teocracia. Abaixo de Deus nós tínhamos o sacerdote, que era o mediador. Abaixo do sacerdote nós tínhamos os juízes que aplicavam as leis. E abaixo dos juízes nós tínhamos o povo, a nação de Israel. Mas como eu falei no início da mensagem, há poucos minutos atrás, que o povo de Israel estava vivendo uma degradação espiritual, vivendo uma apostasia da fé. E tudo por causa de quê? Tudo por causa do pecado. E tudo por causa de quem? Tudo por causa dos líderes espirituais. E quem eram esses líderes espirituais? O sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéas, ambos também sacerdotes. Diz a Bíblia que o pecado de Ofni e Finéas era muito grande. A Bíblia vai dizer que quando estava separando já algo para Deus, o sacrifício para Deus, que era exclusivo para Deus, os sacerdotes Ofni e Finéas iam lá e tomavam uma parte para si. Também diz que quando o povo de Israel saía lá de Israel, saía de Jerusalém, para subir as montanhas, para ir lá para Siló, oferecer o seu sacrifício em purificação dos seus pecados, quando o povo chegava lá com o seu sacrifício, Ofni e Finéas também tomavam parte do sacrifício do povo. Não bastante, vai dizer também a Bíblia que Ofni e Finéas, eles praticavam imoralidade sexual na porta do templo. Eles deitavam-se com mulheres na porta do templo e praticavam sexo ilícito. Tudo isso era perceptível, tudo isso era notório aos olhos do povo de Israel. Então o povo de Israel, já não aguentando mais aquela prática errônica dos sacerdotes, levanta o queixa ao sacerdote maior, ao cabeça, ao líder, que era o sacerdote Eli e que era o pai de Ofni e Finéas. O sacerdote Eli, por sua vez, quando recebe a queixa do povo de Israel, ele era para ter aplicado uma punição conforme estava escrito na lei mosaica, porque a lei mosaica dizia que se o sacerdote ele não estivesse em conformidade com a palavra de Deus, ele teria que ser expulso, ele teria que ser extirpado da função sacerdotal. Mas ao contrário disso, o sacerdote Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos, e isso era omissão. Isso era um pecado grave na palavra de Deus, porque omissão na obra de Deus é pecado grave. Aleluia. Então ele passava a mão na cabeça dos seus filhos e dizia: meus filhinhos, não façam essas coisas, meus filhinhos. Vocês estão fazendo coisas erradas que já é de entendimento de todo o povo de Israel. Não façam mais isso, porque a fama de vocês já percorreu em toda a nação de Israel. Se vocês continuar pecando e errando, vocês farão com que o povo de Israel deixe de trazer a oferta. E se o povo parar de levar a oferta, o sacrifício ao Senhor, o povo irão transgredir diante de Deus. E assim aconteceu, e assim sucedeu. O povo de Israel, já cansado de não ver mais mudança, deixa de levar o sacrifício a Deus. Não havendo sacrifício, não tem a purificação dos seus pecados. E não havendo a purificação dos seus pecados, o que acontecia? O inimigo se levantava para querer destruir a nação de Israel. Porque o pecado deles afastavam Deus. Porque o pecado deles os afastavam de Deus. Então o inimigo se levantava para querer destruir a nação de Israel. Então agora levanta o inimigo. Que inimigo era esse? Os filisteus. Os filisteus levantam-se para guerrear e querer lutar e destruir a nação de Israel. Permita-me falar quem eram os filisteus. Os filisteus, conforme a palavra de Deus, eles eram destruidores, homens bárbaros. Eles não tinham ética, eles não respeitavam ninguém. Diz os historiadores e os eruditos
que os filisteus, quando eles sentiam fome, se ele não tivesse o que comer, ele matava seu próprio filho para saciar a sua fome. Eles tinham uma disfunção genética. E o que é isso, pregador? Significa que o menor em estatura, ele tinha 2,5 metros para 13 metros de altura. Eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Adoradores de uma entidade chamada Dagon. E quem era Dagon? Ele era metade homem, daqui para cima metade homem, cabeça de homem, boca de homem, braço de homem, e daqui para baixo era metade peixe, conhecido hoje no Oriente Médio como Iemanjá. Os filisteus, quando eles iam para a guerra, quando eles iam para a batalha, diz os historiadores que eles levavam o seu rebanho, levavam os seus gados, e quando chegava lá no arraial, que era a concentração militar, eles pegavam sua lança, que era um instrumento de guerra, e furava a jugular do animal, do touro. O animal continuava vivo, jorrando sangue quente. Eles colocavam a boca aqui no pescoço do animal, bebiam o sangue daquele animal, daquele touro, porque eles diziam que a alma do animal, do touro, estava entrando dentro deles para eles ir para a guerra com a força do animal para destruir com seus inimigos. Isso eram os filisteus. Eles eram muito bem equipados, muito bem montados estrategicamente, e tinham um rei que reinava sobre eles. E a Bíblia diz que os filisteus prepararam-se para atacar, para querer destruir a nação de Israel. E a Bíblia diz que havendo a peleja, havendo o primeiro confronto, a primeira guerra entre filisteus e o povo de Israel, a Bíblia diz que quase 4.000 israelitas foram mortos, foram assassinados. Muitos outros estavam sendo machucados, feridos na guerra e na batalha. Então o exército de Israel, vendo que eles estavam perdendo, estavam em desvantagem, eles tiveram que recuar, eles tiveram que retroceder e voltar para o seu arraial, que era a concentração militar. Quando o exército de Israel volta para o arraial, quem estava lá para receber eles? Os anciões. E quem eram esses anciões? Os anciões eram homens velhos, homens fartos em idades, que conheciam bem a palavra de Deus, que conheciam bem a Torá, a palavra do Senhor. E quando aqueles anciões olham para o exército de Deus, eles começam a questionar: como pode o exército de Deus, o exército todo-poderoso, o Deus de Israel, perder uma guerra? Como pode o Deus de Israel nos entregar na mão dos filisteus, nos entregar na mão dos inimigos? Ora, isso partia de um princípio, porque como eles conheciam a Torá, a palavra de Deus, em suas memórias, eles não lembravam que antes desse acontecimento, anteriormente, não teve nenhuma guerra, nenhuma batalha que o povo de Israel saísse derrotado, saísse ferido. Pelo contrário, eles eram vencedores. Deus guerreava por eles, Deus protegia a vida deles, Deus pelejava pelo seu povo, Deus guerreava pelo seu povo. Mas isso só acontecia a partir de um princípio, se o povo estivesse em conformidade com a palavra de Deus. Caso ao contrário, se o povo estivesse em pecado, Deus entregaria o seu povo como forma de castigo, como forma de repreensão. Então os anciões disseram assim, já que eles lembravam bem da palavra de Deus, eles disseram assim: vamos lá em Siló, mande alguns militares ir lá em Siló, tragam a arca de Deus, porque a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Vão lá em Siló, tragam a arca para o nosso meio, para o nosso arraial, porque será uma garantia da vitória. Eles acharam, e eu vou repetir, eles acharam que se trouxesse a arca lá de Siló para o exército, para o meio do arraial, isso seria uma garantia da vitória. Aqui é onde está um grande erro, aqui é onde está um grande equívoco, e até mesmo por todos nós, por muitos cristãos no século 21. É porque se eles estão em pecados, eles estão andando no caminho errados, em pecados, eles começam a tomar decisões, eles começam a trilhar seu caminho pelo seu achismo. Eu acho que é dessa forma, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa maneira. Por quê? Porque se está em pecado, está distante de Deus. Se está distante de Deus, a pessoa não tem vontade de ler a Bíblia, a pessoa não tem mais vontade de ler a palavra do Senhor. Se não ler a palavra de Deus, com certeza a pessoa vai estar no caminho errado. E eu vou provar para você na Bíblia.
Lá no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua e luz para os meus. Mostre-me outro método mais eficaz do que a palavra de Deus. Me mostre. Não tem, não existe. Aí o cristão que está andando pelo seu achismo, achando que é assim, que é dessa forma, ele começa a tomar suas decisões pelo seu achismo. Ah, eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. E quando faz, dá errado. Ah, mas eu acho que se eu escolher isso, aquilo, aquele, eu vou ser feliz. Se eu escolher, eu vou ser feliz. E quando escolhe, quebra a cara. Ah, mas eu acho que se eu seguir por esse caminho aqui, eu acho que eu vou ser bem sucedido, vou ser vitorioso, eu vou ser bem-aventurado. Eu acho que esse caminho aqui é o caminho certo, Deus vai abençoar, Deus vai derramar as bênçãos sobre a minha vida. Então eu acho que o caminho certo é esse aqui. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos para a morte. Aleluia, glórias a Deus. E aqui eu quero perguntar à igreja: quem aqui quer seguir pelo caminho certo? Quem aqui quer ser direcionado por Deus? Quem aqui quer ser guiado pela palavra de Deus e andar no caminho certo e ser bem-aventurado? Você quer ser bem-aventurado aqui na terra? Então aplica aquilo que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, que diz: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, só existe um caminho, que é o de Deus, e é perfeito. E a sua palavra refinada significa, tem resposta para tudo, tem solução para tudo. É só eu e você consultar a palavra de Deus. Aleluia. E o final do versículo, segura. E o final do versículo termina dizendo assim: e ele quem Deus, ele é escudo. Escudo significa está protegido, está sendo guardado por mim. Ele é escudo para todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Se você quer escudo para vencer as heresias da vida, as heresias que pregam por aí, vá ler a palavra. Se você quer escudo para vencer a frustração da vida, leia a palavra. Se você quer escudo para vencer a decepção da vida, medite na palavra. Se você quer escudo para vencer o mundo aí fora, medite na palavra. Se você quer escudo para vencer Satanás, ande na palavra. Se você quer escudo para vencer o pecado, ande na palavra. Se você quer escudo para ir para o céu, receber a coroa eterna e ter a vida eterna pela graça de Deus, leia a palavra. Medite na palavra, ande na palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É a palavra que te guarda, é a palavra que te protege, é a palavra que vai te dar direção a você no caminho certo, é a palavra que vai instruir você a ser obediente, é a palavra que vai forjar nosso caráter, é a palavra que vai santificar a gente, é a palavra que vai firmar nossos pés na rocha que é Cristo, é a palavra que Deus que vai nos levar para o caminho para o céu. Aleluia. Aí os anciões acharam que se trouxessem a arca para o arraial, lhes seria uma garantia da vitória. Aí eles disseram: vão lá buscar. E quando eles levaram a arca, e a arca chegou no arraial, a Bíblia diz que houve um júbilo, houve uma festa, houve uma vibração pelo exército de Deus. E aqui eu quero fazer só uma simulação aqui, para trazer uma melhor compreensão para aqueles que são novo convertidos, e principalmente quem está visitando e que não conhece muito bem a palavra de Deus. Amém? Serviço, por gentileza, pega essa caixinha aí, vamos fazer de conta, pode ficar mesmo, vamos fazer de conta que aí é a arca de Deus, amém? Aqui é a arca de Deus, pode sentar, o pessoal já viu já, pode sentar. Aí é a arca de Deus, segura ela aí, varão. A arca de Deus está aí, na casa de Deus. Vamos dizer que aqui é a nação de Israel, vamos dizer que aqui é Siló, era onde ficava o povo de Israel.
era onde ficava o tabernáculo e a arca que representava a presença de Deus. Então, quando a arca estava aqui, a Bíblia dava um nome específico a ela quando estava aqui. A Bíblia diz assim: a arca do concerto do Senhor. Perdão. Por quê? Porque quando o povo pegava o seu sacrifício, levava lá para Siló, Deus estava consertando o seu povo. O povo oferecia o sacrifício perdoaria os pecados dele, então Deus estava consertando o seu povo. A presença dele santificava o seu povo. Por isso a expressão, a arca do concerto do Senhor. Então vamos dizer que vocês aqui é o exército de Israel, o exército do Senhor. E vocês aqui vamos dizer que é o exército dos filisteus. Então eles disseram aos anciões: vão lá e pega a arca lá em Siló. Por gentileza, pega cá, por favor. Aí foi o soldado, pegou lá a arca de Deus e levou para o meio do arraial do exército de Deus. Pode sentar lá, varão, pode sentar. Não, leve para lá a arca. Quando a arca chegou aqui, esse exército, eles vibraram, eles jubilaram, de tal forma que a terra estremeceu. Então os filisteus que estavam acampados em outra área, próximo no seu arraial, eles ouviram o júbilo do povo de Israel e disseram assim: vocês estão ouvindo o júbilo daquele povo? Vocês estão sentindo a vibração deles? É porque a arca chegou lá no meio deles. O Deus dele acabou de chegar no meio lá do povo de Israel, no exército de Israel. E a Bíblia diz que houve um temor no exército dos filisteus. Aí eles disseram: mas sejam homens, sejam guerreiros, sejam fortes. Eles derrotaram o faraó e o seu exército. Vocês querem ser escravos deles? Sejam homens, vamos lá, vamos derrotar aquele povo e vamos derrotar o Deus dele. E a Bíblia diz que os filisteus levantaram-se novamente, equiparam-se novamente e avançaram pela segunda vez para querer destruir o exército de Deus. E havendo a segunda guerra, havendo o segundo confronto, a Bíblia diz que todo o exército de Israel foram mortos pelos filisteus. Aleluia. Vem aqui, varão, por favor, vem aqui. A Bíblia diz que os filisteus foram lá e pegaram a arca. Pode pegar lá a arca, por gentileza. A Bíblia diz que ele foi lá, pegou a arca e levou para o seu exército. E a Bíblia diz: e foi-se a glória de Israel. Pregador, o que aconteceu agora? O que aconteceu é que não existia mais o exército de Israel. O que aconteceu, pregador? Ficou só uma minoria. E quem é essa minoria? As crianças, as mulheres, os velhos e os doentes. Esses que não foram para a guerra continuaram vivos na cidade, mas todo o exército foram mortos. E a Bíblia diz: e fosse a glória de Israel. Quando a arca está aqui com o exército dos filisteus, já vem outro nome para a arca. Outro nome para a arca, e vem uma segunda revelação para a gente. A Bíblia diz: a arca de Deus. Por quê? Porque Deus não estava mais reinando sobre o seu povo. O povo havia se afastado de Deus por causa dos seus pecados. Não é Deus que abandona a gente, é a gente que se afasta de Deus por causa dos nossos pecados. Por isso que vem a segunda expressão, a arca de Deus, porque a presença de Deus estava sozinha, distante do seu povo. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria pedir aqui mais ajuda. Vocês poderiam vir aqui, vocês três, por favor, vocês três mulheres. É bem rapidinho, não vou falar nada. Vocês dois também, por favor. Vocês podem ficar aqui, por gentileza. Em fileira, por gentileza. Pode ficar afastado um do outro. Pode ficar aqui, um aqui, outro aqui. Bem afastado, por gentileza. Pode ficar aqui, irmão, por favor, mais para cá. Bem afastado. Mas pode dar uma distância. Por gentileza. Fica lá, irmã. Pronto, está aqui. Vai para lá, por gentileza. Está aqui, ó. 5 pessoas. 5 pessoas representando cada uma a cidade. Amém? Vocês imaginam a sua cabeça aí, geograficamente, 5 cidades. Eu fiz de propósito, irmão, colocar 13 mulheres, porque elas 3 aqui vão representar 3 cidades dos filisteus. Amém? 3 cidades dos filisteus. Asdod, Gade e Ecrom. 3 terras dos filisteus. Aqui é outra cidade, um outro povo, Bet-Semen. E aqui também é outro povo, uma outra cidade, Keriat Jeraim. E aqui é o povo de Deus. Diga, o povo de Deus. Aqui é Israel.
Então imagine a sua cabeça, 6 cidades, uma distante da outra. E eu vou provar para vocês, na Bíblia, agora geograficamente falando, que Deus, mesmo vendo o seu povo pecando, mesmo o povo errando, Deus, por misericórdia e pela sua graça, Deus foi atrás do seu povo. A presença dele não desistiu do seu povo e ele foi atrás do seu povo. Aleluia. Então, quando os filisteus pegaram a arca, levaram para suas terras, lá para Asdod. Entrega a lei, por gentileza. Obrigado, pode sentar, irmão. Quando a arca chegou aqui em Asdod, a Bíblia diz que eles colocaram, os filisteus colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Lembra? Metade homem, cabeça de homem, boca de homem. Daqui para baixo era peixe. Colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Junto, ao lado, igualdade, Deus e Dagon. Em outras palavras, estavam dizendo os filisteus: se Deus é grande, Dagon também é grande. Se Deus é poderoso, Dagon também é poderoso. Se Deus é terrível, Dagon também é terrível. Aí a Bíblia diz que quando a arca chegou aqui no templo de Dagon, a Bíblia diz que quando foi à noite, os sacerdotes que estavam adorando a Dagon foram para suas casas dormir. Ficou só a arca, a presença de Deus e Dagon dentro do templo. E a Bíblia diz que naquela madrugada, a cabeça de Dagon foi cortada e colocada diante da arca de Deus. Quando foi no outro dia, os sacerdotes de Dagon voltaram para adorar ele e viram a cabeça no chão. Colocaram no local de novo e Dagon ressuscitou. Passou-se o dia, chegou a noite, voltaram para suas casas e na segunda madrugada, na segunda noite seguinte, a Bíblia diz que Deus cortou a cabeça de Dagon, cortou as palmas, as mãos deles e colocou diante da arca de Deus. Aqui vem a terceira expressão, o terceiro acontecimento com a arca e a terceira revelação para nossas vidas. Diante do Senhor, diante da arca do Senhor. O que é isso, pregador? Porque diante de Deus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Deus de Israel. Aleluia! Aleluia! Lá em Gênesis, Satanás queria colocar o seu trono, aleluia, lá no céu, ao lado de Deus. Deus disse: vai não, Satanás, tu vai ter que descer, tu vai ter que descer, porque grande aqui só existe um, grande aqui só existe eu, poderoso aqui só existe eu. Dagon queria ser igual a Deus. Deus disse: vai não, Dagon, tu vai ter que descer, tu vai ter que se prostrar, tu vai ter que adorar a mim. Aleluia. Em 1911 construíram um navio que foi o Titanic, aleluia. E quando foi em 1914, o Titanic pegou navegação e uma mulher, uma repórter, perguntou a alguém que fez parte da construção daquele navio e perguntou àquele homem: me diga sobre a segurança desse navio, desse Titanic. E aquele homem, com um tom de soberba, disse: nem Deus afunda esse navio. E na primeira navegação, eu creio que Deus disse lá no céu: vai ter que descer. Vai ter que descer, vai ter que descer, aleluia, glórias a Deus. Tá para nascer o Satanás do quinto dos infernos, tá para nascer o homem que vai desafiar Deus e ficar de pé diante dele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí Deus destruiu Dagon. Aí eles disseram: tira essa arca daqui de Asdod e manda para outra cidade, para Gade. Levaram a arca para Gade. A Bíblia diz que quando a arca estava dando a volta na cidade, Deus ia castigando o povo filisteus, porque eles queriam zombar de Deus. Era a arca dando volta na cidade de Gade e Deus castigando. E eles disseram: tira essa arca daqui e leve para Ecrom. E a arca foi lá para outra cidade de Ecrom. Quando a arca chegou aqui, a Bíblia diz que a mão de Deus pesou ainda mais. O castigo de Deus intensificou ainda mais no povo filisteus, a tal medida que o povo que estava aqui, muitos morreram pelo castigo de Deus. E aqueles que continuaram vivos, sofriam tanto que a Bíblia diz que o sofrimento deles chegava lá no céu. Aleluia, porque ninguém mexe com Deus. Ninguém mexe com Deus. Pode mexer comigo, com você, mas mesmo assim nós temos dono. Aleluia. Ninguém brinca com Deus.
Ninguém mexe com Deus e fica de pé diante dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando chegou aqui, passando-se 7 meses na terra dos filisteus, eles não aguentando mais o castigo, a mão de Deus pesando, eles disseram: o que vamos fazer agora para tirar essa arca daqui? Eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas, vamos fazer uma carroça de madeira, vamos colocar a arca em cima da carroça e vamos oferecer uma oferta ao Deus de Israel. E essa oferta foi, irmã, ouro. Eles ofereceram ouro ao Deus de Israel. O interessante, eu quero aqui abrir um parêntese para voltar para a pregação depois. O interessante é que um povo pagão, um povo idólatra, reconheceram a grandeza de Deus, foram castigados por Deus e ainda ofereceram ouro a Deus. E tem crente, irmã, que é alcançado por Deus pela sua graça. Ele estava lá no mundo, ela estava lá no mundo, cheio do pecado, condenado para ir para o inferno. Aleluia, estava sendo cego pelo Satanás, mas a graça de Deus foi lá no mundão, tirou ele e ela do pecado do mundo, trouxe para a presença dele. Deus com seu sangue, Jesus com seu sangue purificou ele e ela e todos nós com seu sangue, nos encheu com a sua presença, nos encheu com a sua graça. E tem crente que ainda não consegue dizimar e ofertar na casa de Deus. Um povo pagão que estava sendo castigado, ofereceram o melhor da terra. E tem crente que é salvo pela graça, está sendo abençoado por Deus pela graça e não consegue reconhecer a grandeza de Deus, o que Deus já fez, o que Deus ainda vai fazer, e ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deixa eu voltar aqui para a pregação, amém? Quando a arca chegou aqui, aí eles mandaram a arca para Bet-Semes, e a arca foi lá para Bet-Semes. Quando a arca chegou aqui, a Bíblia diz que esse povo aqui, eles reconheceram a arca, eles pegaram a carroça de madeira, quebraram, colocaram entre pedras, fizeram um altar, pegaram as 2 vacas que estavam puxando a carroça, ofereceram em sacrifício à presença de Deus, e até aí estava tudo bem, estava tudo certo. Mas aí, a arca de Deus era um quadrado grande, amém? Tinha as alças para ser transportada, e a arca de Deus tinha uma tampa, que era a tampa do propiciatório, que representava a obra da salvação de Cristo. E Deus havia dado uma ordem para Moisés, para ninguém tocar na arca, e muito menos olhar para dentro da arca, porque dentro da arca tinha coisa santíssima, que ao homem pecador não era justo olhar para dentro da arca. Essa foi a ordem que Deus deu para os coatitas que cuidavam da arca. E aí esse povo de Bet-Semes, quando eles ofereceram o sacrifício a Deus, eles pegaram a arca, tiraram a tampa da arca e olharam para dentro da arca. E aí feriram o princípio de Deus, não tiveram reverência diante de Deus. E a Bíblia diz que algumas pessoas dessa cidade foram mortas porque feriram o princípio de Deus, olharam para a santidade de Deus. E aí criou-se um temor nesse povo. E eles disseram: vão lá em Queriate Jeraim e pede para alguém vir buscar a arca. E alguém veio, pegou a arca e levou lá para Queriate Jeraim. Quando chegou aqui, a ordem de Deus foi: a arca ficou na casa de Abinadab. Levantaram Eliezer para guardar a arca de Deus. Observe a expressão: guardar a arca de Deus. Por quê, pregador? Porque quem guarda algo de alguém, esse algo pertence a alguém, e não para quem está guardando. Não entenderam, não? Se Deus mandou esse povo guardar, é porque essa presença não pertencia a eles, pertencia ao povo dele. Essa presença pertencia ao povo de Israel. Pregador, eu quero entender porque você fez tudo isso aqui. Eu quero provar para você, biblicamente e geograficamente falando, que a presença de Deus saiu de cidade em cidade. Aqui vem a 4ª expressão, o 4º acontecimento e a 4ª revelação para nossas vidas.
a arca do Deus de Israel. A presença de Deus saiu de cidade em cidade, de cidade em cidade, porque Deus ia atrás do seu povo, porque Deus não desiste do seu povo, porque Deus não esquece do seu povo. A gente pode pecar, a gente pode errar, a gente pode falhar, você pode ter se afastado de Deus por causa dos seus pecados, você deve ter sido enganado por Satanás, o diabo disse que você não tem mais jeito, Deus esqueceu de você. Nessa noite a graça te trouxe aqui para dizer: é mentira de Satanás, é mentira de Satanás, é mentira de Satanás. Aleluia, aleluia. A minha obra está de pé. Deus está dizendo para alguém aqui: o meu chamado ainda está de pé, a minha obra está de pé, aleluia. Eu não abandono você, eu não desisto de você, eu tenho algo a fazer na tua vida, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que por 7 caminhos, se a gente cair, por todas elas o Senhor nos levantará, aleluia, glórias a Deus. Aí a Bíblia diz que quando chegou aqui, ficou guardada. Aí eu pergunto aos irmãos: por que a arca não foi até o destino final, até a presença de Deus? Por que não foi até lá? Por que ela ficou até aqui? Essa resposta eu vou dar no final da pregação, amém? Queria agradecer a Deus por todos vocês. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida deles. Entenderam aqui a mensagem? Entenderam que Deus não desiste do seu povo? Aleluia. Aí a arca de Deus, amados irmãos, ficou aqui em Queriate Jearim. E a Bíblia diz que passou-se 20 anos. E aproximadamente esses 20 anos, praticamente nasceu uma nova geração. Por quê? Porque o exército já não existia mais. Só existia a minoria aqui atrás, no povo de Israel. As crianças, as mulheres, os velhos. Então quem tinha 60 anos, com mais 20, ficou com 80, já virou um ancião. Quem tinha 20 anos de idade, com mais 20, ficou com 40, já era um adulto maduro. Quem era criança com 5 anos, com mais 20, ficou com 25. Então praticamente uma nova geração surgiu no povo de Israel. E Deus havia dito ao profeta, ao sacerdote Eli, que ele iria levantar um sacerdócio fiel, que iria reinar sobre o seu povo. Deus levantou agora o profeta Samuel para liderar o povo de Deus. E o profeta Samuel, exercendo a sua função de profeta, ele agora começa a profetizar e a pregar sobre arrependimento. Por quê? Porque o sacerdote, aliás, o que ofereceu o sacrifício, ele pegava aquilo que era debaixo do sacerdote e mandava para cima para Deus. O profeta, ele fazia o inverso, ele pegava aquilo que era de Deus e mandava para o povo: assim diz o Senhor. Então Deus começa a usar o profeta Samuel para resgatar o seu povo, para haver um arrependimento. E eles se arrependem, a nação de Israel começa a se arrepender, e eles começam a tirar os deuses dele, e começam a servir só a Deus, na direção do profeta Samuel. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, o profeta Samuel, ele pegava a água e derramava no altar de Deus. E eu perguntei: Deus, por que ele começou a fazer isso, Deus? Se o sacerdote oferecia sacrifício. E Deus disse: meu filho, era para que minha palavra gerasse arrependimento. O meu povo precisava ser lavado pela minha palavra, para nascer de novo, para se arrepender dos seus pecados, para voltar a me servir, para voltar a me adorar. E aí a Bíblia diz que quando eles estavam lá servindo a Deus em Mispa, a Bíblia diz que os filisteus souberam que ainda existia um remanescente para servindo a Deus. E eles disseram: vamos mandar só os grandalhões, vamos mandar só os maiorais, para acabar com o restante do povo de Israel, que só tem um restinho lá. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel quando os filisteus foram lá para querer destruir a nação de Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel disse para o profeta Samuel: Samuel,
clama a Deus em nosso favor, clama a Deus para guardar nossas vidas. Nós precisamos de proteção, nós não temos mais um exército para lutar contra a gente, em favor da gente. E a Bíblia diz que Samuel pega um novilho, mata o animal, e quando o sangue é derramado, aleluia, glória a Deus, quando o novilho é derramado, quando o sangue é derramado, há purificação do pecado do povo de Israel. E como houve a purificação dos seus pecados, Deus entrou em ação. Olha Deus. Deus começou a guardar o povo de Israel de novo. O escudo de Deus voltou a proteger o seu povo. E a Bíblia diz que quando os filisteus chegaram próximo do povo de Israel, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto na terra. Aqueles homens que eram grandes caíram dentro do buraco, ficaram pequenos, ficaram indefesos. O povo de Israel pegaram a sua espada e começaram a matar de um por um, começaram a matar cada filisteu, começaram a matar os filisteus, porque eles perceberam que Deus estava guardando eles perceberam que Deus estava lutando em favor deles, eles perceberam que Deus estava pelejando na vida deles, aleluia. Nessa noite não se preocupa homem, não se preocupa mulher, se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai voltar a reinar sobre a tua vida, e Deus vai guardar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, porque Deus vai guardar você, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Então o povo serviu a Deus, voltaram a adorar a Deus, e Deus voltou a reinar sobre o seu povo. E a Bíblia diz que houve paz em Israel. Os inimigos não mais perturbavam o povo de Israel, não perturbavam mais o povo de Deus. Por quê? Porque o povo estava servindo a Deus, que o povo estava sendo guardado por Deus, o povo estava sendo obediente à palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, mais na frente, que Samuel envelhece, ele já avança em idade. E aí, ele tem 2 filhos, e ele coloca seus 2 filhos para ser juízes do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que os filhos do profeta Samuel, a Bíblia diz que o filho dos profetas Samuel começaram a ostentar no seu ministério. Começaram a ostentar no seu ministério, em outras palavras, trazendo para o nosso dia hoje. E aí os anciões de Israel disseram para o Samuel: Samuel, tu já está velho de idade, não tem mais condições de reinar, de liderar esse povo de Israel. Fala o seguinte, Samuel, a gente quer ser igual a outras nações aí fora. Todo o povo aí fora tem um rei humano que reina sobre eles, que peleja a guerra deles. E nós queremos um rei sobre as nossas vidas. Nós queremos que você levante um rei para reinar sobre as nossas vidas. E aí Samuel, vendo que aquele pedido não era muito agradável, ele disse: eu vou orar a Deus, e pedir uma direção de Deus. E aí Samuel foi orar a Deus, e Deus falou: Samuel, o meu povo me tem rejeitado, Samuel, mais uma vez. Meu povo tem me deixado, Samuel, e tem deixado você também, Samuel. Fala o seguinte, Samuel, se eles querem mesmo um rei sobre eles, deixem eles escolher um para reinar sobre eles. Mas digam a eles que no dia que eles precisarem de um livramento, de uma proteção, de uma bênção, se eles vierem orar a mim, para pedir o meu favor, pedir a minha bênção em favor do rei deles, digam a eles que eu não vou ouvir as orações dele. E aí o Samuel voltou para o povo de Israel e deu o recado, disse: Deus mandou vocês escolher o rei se vocês quiserem, fiquem à vontade, mas é o seguinte, se vocês forem orar a Deus e pedir um favor a ele, pedir a bênção a ele, pedir a proteção, Deus mandou dizer que as suas orações não são mais ouvidas. E o povo disse: tem problema não, a gente quer um rei de todo jeito. E aí levantaram Saul para reinar sobre o povo de Israel. E aqui agora eu quero entrar em Mefibosete. Quando Saul está reinando sobre Israel,
não era a vontade de Deus ainda. Deus havia dito lá em Abraão que viria rei sobre a sua descendência. Mas essa profecia ia se cumprir em Davi e não em Saul. Mas aí o povo escolheu Saul e aí Saul ficou reinando. Deus até deu um voto de confiança a Saul. Mas quando alguém é levantado por homem, não tem jeito, irmão. Quando o homem bota o dedo na obra de Deus, vai dar errado. Quando o homem é consagrado por homem, ele só faz coisa errada. Ele só anda para o caminho errado. Ele não tem a direção de Deus. E aí Saul estava lá reinando. E aí Deus, por misericórdia, ainda deu um créditozinho a Saul para ver se dava certo. Mas não dá certo, irmão. Não adianta arrumar jeitinho, não. É aquilo que Deus escolheu. Se Deus escolheu você, é você e ponto final e acabou. Aleluia! Não fique preocupado se está chegando perto ou se está longe de você ser reconhecido por homem. Se preocupe em estar na posição de Deus, que no tempo certo Deus vai usar você. Aleluia! Glórias a Deus! E aí, a Bíblia diz que Saul está lá reinando, mas ele comete alguns erros. Ele fere alguns princípios de Deus e Deus rejeita o reinado de Saul. Saul tem um filho chamado Jonatas, como a gente leu aqui em 2 Samuel capítulo 4. Jonatas teve filhos, entre ele Mefibosete. Então, se Saul era o rei de Israel, se ele morresse, Jonatas poderia assumir o seu reinado, que era o filho dele, sucessor dele. E se Jonatas morresse, quem poderia assumir o reinado poderia ser Mefibosete. Então Mefibosete nasceu em um palácio real. Ele nasceu numa linhagem real. Então ele tinha condições futuramente de ser um futuro rei sobre Israel. Mas ele nasceu em um contexto muito depravado. Ele nasceu em um momento angustiante do povo de Israel. Por quê? Porque o povo estava em pecado, porque o reinado do seu avô, que era Saul, já havia sido rejeitado por Deus, e ele nasce nesse contexto histórico. Que culpa Mefibosete teve em nascer exatamente naquele momento? Eu acho engraçado que alguns pregadores descem além Mefibosete, como se ele fosse errado. A gente leu aqui que ele tinha quantos anos? 5 anos. O que uma criança de 5 anos vai fazer de errado, irmão? Ele é um inocente. É inocente. Ele não pediu para nascer naquele momento, naquela família, naquela hora, mas ele nasceu. O seu avô estava sendo rejeitado por Deus. Deus não estava mais guardando a nação de Israel. E o que aconteceu de novo? Os filisteus foram novamente atacar o exército de Israel. E nessa outra peleja, dessa vez o exército de Israel perdeu a guerra de novo. Saul, que estava reinando, foi morto. Jonatas, que estava perto do seu pai, lutando a guerra, também foi morto. Aleluia. E a notícia que estava lá na guerra chegou até Jerusalém, chegou até Israel, dizendo: o exército de Deus perdeu. Saul morreu. Jonatas também morreu. E nós sabemos que os filisteus estão vindo lá da guerra para vir para a nossa cidade e vai destruir tudo. E quem estiver aqui vai morrer. Aí vem aqui o versículo 4, capítulo 4. Que quando chegou a notícia da guerra, da derrota, a sua ama, que cuidava de Mefibosete, pegou ele, diz o historiador, se colocou ele em cima de um cavalo e saiu apressadamente. E nesse apressadamente, ele caiu do cavalo e ficou aleijado de ambos os pés. E foi morar lá em Lodebar. Mefibosete agora está longe da sua cidade. Mefibosete agora está aleijado de ambos os pés e morando lá em Lodebar, terra do esquecimento. Ele está morando agora sem ter a presença de Deus.
Ele está morando em uma cidade sem ter a graça de Deus na vida dele, sem ter a proteção de Deus, sem ter a família dele com ele por perto. E ele nasce nessa cidade, longe da sua família. E talvez, e agora eu quero conjecturar aqui um pouco, talvez alguém, quando ele cresceu mais, virou um adulto, talvez alguém disse: Mefibosete, está fazendo o que aqui? Aqui não é o teu lugar, Mefibosete. Aqui é terra do esquecimento, Lodebar. Tu era para estar reinando sobre Israel. O teu avô era rei. O teu pai era príncipe. Você era para estar reinando agora. E olha a tua situação, Mefibosete. Aleijado de ambos os pés. Se sentindo como morto. Abandonado. Desprezado. Morando só em uma terra. O pecado destruiu o futuro de Mefibosete. O pecado do pai de Mefibosete, do avô de Mefibosete, trouxe destruição na vida dele, na história dele. Aleluia. E ele morando lá em Lodebar. Quando ele estava morando em Lodebar, enquanto seu pai ainda estava vivo, Jonatas, ele fez uma aliança com Davi. E Davi disse para Jonatas, se eu reinar sobre Israel, se Deus me der a graça para eu reinar sobre Israel, eu vou guardar você e a sua família. E Jonatas falou para Davi, se eu reinar sobre Israel, eu vou guardar você e a sua família também. E eles fizeram uma aliança. Jonatas morreu, mas Davi ficou vivo e reinou sobre Israel. Aleluia. E como nós lemos aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi, quando estava lá reinando sobre Israel, já tinha vencido várias guerras, já tinha vencido vários inimigos. Deus tinha dado a vitória sobre Davi. A promessa de Deus se cumpriu em Davi, que ele seria o rei de Israel. E quando ele está lá no seu palácio, no bem bom presbítero Silvio Matos, ele lembrou da aliança que fez com Jonatas, seu amigo. Ele chamou seu servo e disse: ainda existe alguém da família de Saul que eu possa usar de benevolência, de beneficência na vida dele? Sim, rei, ainda há um. E quem é esse? Mefibosete. Está lá em Lodebar e ele é aleijado de ambos os pés. Oh, aleluia. Mas Davi disse: mande buscar ele. Aleluia. O rei disse: eu vou lá atrás dele. Pregador, você quer dizer o quê? O rei aqui representa Deus. Mefibosete representa você que está no mundo, no pecado. Você que não serve a Deus. Mefibosete representa você que afastou de Jesus, que entregou e abandonou a Jesus e entregou a sua cruz. Talvez Satanás destruiu você, destruiu os seus sonhos. Talvez Satanás disse para você: você não tem mais jeito, você está no esquecimento, Deus não se lembra mais de você. É mentira de Satanás. Quem te chamou aqui nessa noite foi o rei. Quem te chamou aqui nessa noite foi o rei. Foi Deus quem te trouxe aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu queria chamar aqui os músicos, por gentileza, o grupo de louvor. Aleluia. E eles disseram: aleluia. E eles disseram: vão lá, tragam. Aleluia. Glórias a Deus. Tragam eles aqui. E aí a Bíblia diz que trouxeram Mefibosete perante o rei. Talvez você está aqui desenganado. Você diz: Deus fez promessa em minha vida. Deus disse que eu ia ser um pregador. Deus disse que eu ia ser um levita. Deus disse que eu ia tocar na casa dele. Deus disse que eu ia ser um pastor, um missionário, ia fazer a obra dele. Mas aí veio o pecado e destruiu você. Talvez você deu brecha, não vigiou. Talvez Satanás laçou o laço e você caiu por falta de brecha. E aí ele venceu você na batalha. Ele venceu você na luta.
Mas você está aqui nessa noite porque a graça te trouxe. Deus não permitiu você morrer. Ele está guardando a tua vida, porque tem promessa deles para se cumprir na tua vida. Fica de pé, igreja, por gentileza. Aleluia. Talvez você diz: pregador, eu não sou nada, eu não mereço, Deus não vai me perdoar mais, Deus esqueceu de mim. Nessa noite eu quero dizer para você: mentira de Satanás. A minha obra ainda está de pé, o meu chamado ainda está de pé, a minha aliança que eu fiz contigo na terra, eu não me esqueci da aliança que eu fiz contigo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus ama você. Quem está pregando aqui para você nessa noite não é um super crente. Eu sou servo de Deus desde os meus 15 anos. Aleluia. Estou com 33, faz 18 anos que eu sirvo a Deus. Mas já tive muitos altos e baixos. Já dei muita brecha a Satanás. Já pequei muito. Já escandalizei muito o Evangelho, o nome de Deus. Eu dizia: Deus não quer nada mais comigo. Eu cheguei a orar a Deus e dizer: Deus, tira tudo sobre a minha vida. Tira as promessas, tira o chamado, tira a vocação da pregação da palavra e dá para quem merece. Dá para quem está na tua presença, Deus. Dá para quem está orando, dá para quem está jejuando, dá para quem está firme, levando o teu nome a sério, a tua palavra a sério. Eu estou aqui escandalizando o teu nome, o teu evangelho. Esquece de mim, Deus, me deixa em paz. Mas por misericórdia, aquela oração foi ouvida por Deus. Deus ouviu minha oração. A resposta desceu. E Deus usou uma serva e disse: meu filho, glória a Deus, tenho eu escutado a tua oração, mas eu não estou me agradando dela. Quando Deus falou isso, eu entendi que o amor dele estava sobre os meus pecados. Eu entendi que naquele dia a graça estava sobre o meu pecado. O amor dele estava me constrangido. Aleluia. E ele disse: eu não me esqueci de você. O que eu prometi eu vou fazer. Aleluia. Glórias a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo, Deus. E Deus está falando com você, homem e mulher. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que Deus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e as nossas transgressões. E diz que o castigo foi posto sobre ele. Ele levou nossos pecados. E a Bíblia diz que sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto Deus estava levando a sua cruz, Ele estava vendo você na onisciência dEle. Enquanto há 2000 anos atrás, Deus estava levando a sua cruz, o seu sangue derramando e Ele pisando, Ele lembrava de mim, de você, sendo fraco, caído, mas Ele não desistiu. Ele foi até o fim, em morte de cruz, por mim e por você. E talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu estou enfrentando tanta decepção, Deus. Eu fiz várias escolhas erradas, Deus. Eu tomei várias decisões para o meu achismo, e isso me trouxe problemas, dores, perdas. Mas a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas capítulo 7: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, então eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, 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 aleluia. Tem pessoas aqui que talvez possa estar dizendo: Deus, eu não sou correspondido por ninguém. O meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, os meus irmãos não me amam, eu não sinto amor por eles. Você se sente só, desprezado. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 4, diz que Deus enviou seu único filho para provar para a gente que o amor dele está em nós. O homem não pode te amar, a mulher não pode te amar, mas Deus te diz: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Aleluia. Talvez alguém entrou por aquela porta dizendo: Deus, eu fui abandonado, Deus, pela minha mãe, eu fui abandonado, Deus, pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha família, fui desprezado, Deus, eu sou desprezado, Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 49, versículo 5: porventura pode a mãe esquecer do seu filho que amamenta? Mas todavia eu não me esquecerei de ti. Todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não abandonou você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele pagou o preço por você. Talvez você entrou aqui por essa porta dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou me matar. Se o Senhor não falar comigo, Deus, eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Eu não tenho valor, eu não presto para nada. Mas nessa noite a palavra de Deus diz lá em João capítulo 6, que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que comer deste pão, ainda que esteja morto, viverá. Recebe graça de Deus. Recebe a graça de Deus na tua vida. Recebe o amor de Deus. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe o toque de Deus na tua vida. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Ele tem algo a fazer na tua vida nessa noite. Aleluia. 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 Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a fazer a obra de Deus, porque o chamado ainda está de pé. A aliança ainda está de pé. Aleluia, glórias a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glórias a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, mais e mais. Aleluia. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos debaixo de tuas asas é o meu
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças eu. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Baixinho, baixinho. Vocês lembram que a arca chegou aqui, bem perto do povo de Israel? Lembram? Lembram que não foi até lá? No livro de 2 Samuel diz que o rei Davi, quando estava reinando, ele reconheceu que não poderia reinar sem a presença de Deus. E ele disse: eu vou lá buscar a presença de Deus. Eu tenho que ir até Deus. Ele reconheceu que precisava pegar a nação de Israel e fazer com que aquele povo se arrependesse e fosse até a presença de Deus, fosse atrás de Deus. Deus, ele fez de tudo pelo seu povo, mas o povo tinha que se arrepender e ir até Deus. Nessa noite eu quero chamar você que se afastou do caminho de Deus. Você que se afastou, talvez por causa do pecado, talvez porque Satanás conseguiu derrotar você até hoje. Mas nessa noite o rei te chama. Quem quer se reconciliar, entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente para a gente orar por você. Você que nunca serviu a Deus, você que gosta de vir para a igreja evangélica, ouvir a palavra, ouvir os louvores, você sempre está no nosso meio e não tomou uma decisão ainda. O rei te chama nessa noite. Ele fez uma mesa aqui, quer colocar você para servir a você novamente. Ele quer voltar a guardar na tua vida, Ele quer proteger, Ele quer pelejar a teu favor. Cadê a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira vida que vai se render a Jesus ou voltar para o caminho de Deus? Aleluia. Nessa noite Deus te chama, homem. Nessa noite Deus te chama, mulher. É mentira de Satanás quando ele disse que não tem mais jeito para você. É mentira de Satanás quando ele diz que Deus não vai fazer mais nada em sua vida. É mentira de Satanás. Aleluia. Nessa noite a graça de Deus vai te encher. Em nome do Senhor Jesus, vem até aqui à frente, você que quer reconciliar com Deus. Vem aqui, uma vida ali para Jesus ali, ó. Glorifique a Deus, igreja. Aleluia. Deus está restituindo aqui. Deus está trazendo os seus. Venha nessa noite, homem. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Deus, Ele é na tua vida. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que vai vir para a casa do rei? Ele te ama, filho. Ele não esqueceu de você, homem e mulher. Ele tem um grande apreço pela tua vida. Onde está você? Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus? Você que sentiu a palavra queimar no seu coração. Você que sentiu Deus falar tremendamente ao seu coração. O seu coração ardeu. Vem aqui nessa noite. Deus está com braços abertos esperando por você nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Se não tem, então vamos orar aqui por essa vida. Quem aqui glorifica a Deus por essa vida aqui? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas se você ainda decidir vir, ainda está aberta a oportunidade. Amém?
Vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por essa vida, por esse jovem que está voltando a te adorar e te servir, Deus. Deus, perdoa todos os pecados deles. Repreende todo o mal, todo levante de Satanás contra a vida desse moço, meu Pai. Quebra todo o laço de morte, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, toda obra de Satanás venha cair por terra agora na vida desse jovem. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha encher ele com o teu Espírito Santo, que venha renovar ele agora, batizar ele com o Espírito Santo, que ele venha sentir o gozo da alegria de voltar e te servir, Deus. Deus, escreve o nome dele no livro da vida, escreve uma nova história na vida dele, meu Pai. Que ele venha agora a ser dirigido por ti, Deus. Que ele venha a ser sensível ao teu Espírito Santo, meu Pai. E que ele venha a ver a tua glória se manifestar na vida dele. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dele. Abre porta, meu Pai. Deus, prospera na vida dele. Abençoe a família dele. Abençoe os sonhos dele, o projeto dele, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E a igreja aplaude e glorifique a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. Quem aqui entendeu a palavra de Deus? Aleluia. Quem aqui recebeu a palavra do Senhor? Aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade